em que se reverenciava, as pessoas se curvavam, festejavam esta data, uma data pagã, em que tudo estava voltado nessa data, dia 25 de dezembro, para cultuar ao Deus Sol. Passou-se então a comemorar exatamente, não mais o nascimento, não mais esta data que fazia reverência ao Deus Sol, mas a partir do momento passou-se a comemorar o Sol da Justiça, conforme Malaquias nos relata lá em capítulo 4, versículo 2. Jesus passou a ser reverenciado, o Verbo encarnado. Esta comemoração se espalhou pelo mundo. E aí nós podemos ver que nesta data a cidade fica enfeitada. As pessoas ficam mais felizes. As ruas são enfeitadas. Nós podemos ver aí que a ação das pessoas, as pessoas se tornam mais doadoras. Tudo por causa desta data natalina. Tudo por causa de que realmente dia 25 é uma data em que faz referência e nós reverenciamos o nascimento de Jesus. O nosso Salvador, o Verbo. Mas, se para muitos esta data não faz assim tanta importância, porque para muitas pessoas às vezes não passa de um mero encontro de família, pessoas que se reúnem para trocar presentes, pessoas que se reúnem para rever amigos, pessoas distantes, onde na realidade a festa natalina em que o centro precisa ser Jesus Cristo, o Salvador, o Verbo encarnado, muitas pessoas tornam esta festa uma festa antropocêntrica, onde a valorização do homem, onde o homem está no centro das atenções, onde o presente, onde a confraternização, onde aquela mesa farta é o que realmente chama a atenção. Em muitas dessas festas, o principal que deveria estar presente, o principal que deveria ser o homenageado da noite, às vezes sequer é mencionado. E nós vamos ver claramente que nesta data nós buscamos reverenciar a Jesus Cristo, nós saudamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Esta data, ela tem impactado o mundo inteiro. Esta data, ela não mais fica apenas no meio cristão. As pessoas têm sido, sim, chamadas a atenção para o nascimento de Jesus Cristo. Não mais como antes, em que reverenciava a mitra, mas agora fazendo menção a Jesus Cristo como nosso Salvador. Queremos chamar a atenção, tema da mensagem, como já foi dito, que é uma pergunta: por que comemoramos o Natal? E nós vamos pontuar aqui duas situações. A primeira dela é porque precisamos celebrar o nascimento de Jesus. Não há como comemorar o Natal sem que façamos menção ao nascimento do nosso Salvador, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E nós precisamos fazer o quê? O caminho que nos mostra o nascimento de Jesus. Os evangelhos de Mateus e Lucas, que mostram ali a trajetória. E no evangelho de Lucas, capítulo 2, ele vem trazendo ali, sim, uma trajetória. Vem trazendo, sim, algo que é importante para que nós tomemos conhecimento. Lucas 2 nos narra que Maria e José, saindo de Nazaré, na região da Galileia, foram recensear-se, conforme o texto que lemos anteriormente. Quando estavam em Belém, na região, ali na Judéia, Maria, então, deu à luz ao menino. Mas algo que nos chama a atenção é que, embora estivessem em um local em que foram exatamente para cumprir uma ordem, para cumprir o que era realmente devido para os cidadãos e cidadãs, para que pudessem fazer o recenseamento, não havia lugar.
não havia hospedagem. Imaginemos uma situação em que a mulher prestes a dar à luz, uma mulher completando ali os seus dias, e já com certeza contando as horas, os minutos. Não houve outro lugar a não ser buscar uma manjedoura. Não houve outro lugar a não ser colocar exatamente a mulher para estar ali e receber o nascimento do nosso Salvador, receber a Cristo, mas numa localidade humilde, onde ninguém jamais poderia imaginar que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, pudesse nascer exatamente num local tão humilde. Mas nós podemos ver claramente que no capítulo 1 de Lucas, no versículo 31, o anjo do Senhor aparece a Maria e diz a ela: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus, que tem significado Yahvé é salvação, Jeová é salvação. Então nós podemos ver claramente que a chegada de Jesus não é um mero acaso, não é uma pessoa comum, não é um simples bebê que estava nascendo. Nós podemos ver claramente que Deus envia um anjo a falar com Maria. Nós vamos ver aqui também que em Mateus capítulo 1, versículo 21, Deus envia um anjo a falar com José, quando diz o anjo do Senhor: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. A confirmação tanto para o marido quanto para a esposa, a confirmação de algo extraordinário, a direção de Deus, algo divino, não articulado por meios humanos, não, é da parte de Deus. Foi Deus quem dirigiu tudo isso. E nós podemos ver que, embora toda essa situação criada pela direção de Deus, nós podemos ver que, ainda assim, muitas pessoas não creram no nascimento, na chegada do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. O anjo do Senhor aparece aos pastores também, que estavam no campo e cuidavam do rebanho. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, o anjo aparece e diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade do Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia tão Mais uma vez o anjo surge numa missão específica, agora falando ali aos pastores que cuidavam do rebanho, na parte da noite. A tão esperada notícia então acontece: o Messias está presente, Jesus nasceu. Evangelho, no grego, quer dizer euangélio, boas novas, boas notícias. E essa boa notícia, essas boas novas foram anunciadas exatamente àqueles pastores que ali estavam. E esse evangelho chegou até os nossos dias, e tem chegado para que nós divulguemos que realmente esta data ela precisa ser reverenciada como o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Capítulo 2, versículos 13 e 14, ele ainda diz assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vejamos como tudo isso transcende a vontade humana.
não é algo articulado pela mão humana, pela vontade humana, mas é algo totalmente cumprindo a vontade de Deus, seres celestiais ali surgindo na história, para que a história se cumprisse, para que a história fosse exatamente de acordo com o que o próprio Deus queria que seguisse. Nós podemos ver claramente que isso se cumpre quando no Evangelho de João, capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós precisamos comemorar o nascimento de Jesus. Natal é Jesus entre nós. É o Verbo encarnado, é a personificação do próprio Deus presente entre nós. Não é apenas um encontro festivo, mesas fartas, trocas de presentes. Natal é nascimento do Senhor Jesus Cristo. É algo que a igreja precisa reverenciar, é algo que a igreja precisa parar e prestar atenção nas suas comemorações. É algo que nós precisamos realmente contar aos nossos filhos. Muitas outras histórias têm sido contadas em relação ao Natal, ao aparecimento de Papai Noel, mas o que mais importa nessa história toda, embora seja um momento festivo, um momento de celebração, um momento de encontro de famílias, mas muito maior do que isso, é a comemoração, é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Interessante, irmãos, que ele nasceu numa manjedoura, um lugar humilde, um lugar onde que realmente as pessoas jamais imaginariam que pudesse nascer ali o Rei dos Reis. Mas Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 27, 28, ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Como é que Deus mostra a sua força nas coisas humildes? Quando aparentemente há uma fragilidade, quando aparentemente o Evangelho é motivo de escárnio, quando aparentemente essa história de salvação que nós contamos e narramos às pessoas, muitas não creem, muitas não dão credibilidade à mensagem da cruz, à mensagem do nascimento do Senhor Jesus. Muitas ignoram. Muitas pessoas que taxam os cristãos de incultos, de iletrados, de pessoas que são conduzidas por uma certa história. Mas o que lemos aqui, que o apóstolo Paulo relata, exatamente que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu exatamente as coisas fracas para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Este é o Evangelho que nós pregamos e que nós vivemos nele. Um Evangelho que envolve um relacionamento íntimo com Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, celebrando esta data como uma data muito importante na nossa vida, vivendo exatamente de acordo com a vontade de Deus. Jesus não veio exclusivamente para uma classe social. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos celebrar o nascimento de Jesus. O nosso Rei nasceu, o Messias chegou. Segundo ponto que nós podemos destacar aqui, irmãos, por que comemoramos o Natal? Porque Jesus é o Verbo encarnado. E o texto que nós lemos aqui, João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
O Verbo, o Logos, a Palavra, o Deus, Ele se fez homem, na pessoa de Cristo, Ele habitou no meio de nós. Isso quer dizer que Jesus, Ele era 100% homem e 100% Deus. Não há como dividir esta questão. E a chegada do Verbo de Deus mostram exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Se nós olharmos aqui, o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele já anunciava: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Há muitos anos antes de tudo isso acontecer, há séculos atrás, já havia o anúncio de que realmente o Messias viria. E seria exatamente Emanuel, o Deus conosco. Outra profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O anúncio de algo que estava por vir, seria a solução para aquela terra que estava sofrendo. O anúncio do Antigo Testamento apontando para o Messias lá no Novo Testamento. E é interessante que nós temos um período longo entre o Antigo e o Novo Testamento, que são 400 anos, onde houve o silêncio de Deus. E é interessante que tudo isso depois vem sendo relatado, mostrando a cada um de nós que a Bíblia, ela exatamente no Antigo Testamento, ela sempre vai apontar para o nascimento do nosso Salvador. As profecias apontam, e as profecias se cumpriram, e as profecias se cumprem, e as profecias messiânicas, sim, todas elas se cumpriram em Jesus. Uma outra profecia que nós podemos ver aqui, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, apontando até mesmo para a cidade, aonde haveria de nascer o nosso Salvador. A Bíblia mostrando claramente que algo extraordinário estava por vir, mostrando alento para o povo daquela época, mostrando solução para o povo que aguardava ansiosamente o grande dia do Senhor, e o grande dia do Senhor seria a chegada do Messias, o grande tão aguardado dia do Senhor, para que se concretizasse exatamente a vontade de Deus na realização daquilo que o povo precisava. E muitas coisas que o povo esperava. Havia uma expectativa no cumprimento daquilo que esperava, com a chegada do Messias. E nós podemos ver que essas previsões se cumpriram. O que era apenas uma mensagem de futuro, para o futuro a mensagem se cumpriu. Deus se revelou no homem, e habitou sim, no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E conforme nós lemos aqui no versículo 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do Filho único do Pai. Vimos a glória de Deus sendo manifesta em Cristo. E até nos dias de hoje, Jesus Cristo, como Senhor da igreja, tem manifestado a sua glória no meio de nós. Tem dado prova do seu senhorio sobre a sua igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja dele. Até nos dias de hoje, o Senhor Jesus Cristo, sim, tem demonstrado o seu senhorio. Deus se revelou no meio de nós.
E isso é Natal. Isto realmente é Natal. Por que comemoramos o Natal? Porque celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Porque celebramos exatamente a chegada, o Verbo se revelando no meio de nós. O Verbo demonstrando, sim, a sua graça no meio de nós. A personificação do próprio Deus no meio de nós. Isso é Natal. Isso precisa ser contado. Conforme a trajetória que lemos aqui no capítulo 2 de Lucas, a necessidade ali de José e Maria saírem da sua cidade, a região de Nazaré, da Galiléia, e indo para Belém, de Judá, para cumprir exatamente algo que já estava previamente marcado, previamente articulado no coração de Deus. Para que essa história chegasse aos nossos ouvidos hoje. Para que você hoje pudesse ouvir o que eu estou dizendo. Para que você pudesse crer nas Sagradas Escrituras. Porque ela, principalmente o Novo Testamento, confirma tudo aquilo, as profecias que foram realizadas, que foram feitas no Antigo Testamento, apontando para o Novo. Para que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela possa ecoar cada vez mais, como uma verdade absoluta para todos nós. Que este Jesus que nasceu num lugar tão humilde, tão pobre, mas Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Rei dos reis. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o Senhor Jesus. Este é o nosso Salvador. Por isso precisamos comemorar o Natal. Por isso precisamos celebrar esta data. Por isso podemos sim dizer em alto e bom som: eu tenho motivos sim para celebrar o Natal. Nós temos motivos sim para festejar, para celebrar, mas que as festas sejam coisas secundárias, que os encontros sejam coisas secundárias, que as realizações familiares, os encontros familiares sejam coisas secundárias, porque o ponto principal é reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Verbo encarnado e que Ele nasceu, e que Ele viveu, e que Ele morreu por nós, e está sentado à destra de Deus Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa história precisa ser contada. Essa história não pode cair no esquecimento em hipótese alguma. É Natal. Fala-se por aí, né, é muito comum se ouvir dizer do espírito do Natal, onde as pessoas ficam melhores, onde as pessoas se doam. Nessa época a gente vê um monte de campanhas em que as pessoas juntam brinquedos, juntam cestas básicas e doam para as pessoas carentes. Olha, isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar, que embora nós festejemos, embora nós celebremos esta data, agora exatamente no dia 25, mas a igreja precisa estar atenta e celebrar essa data o ano inteiro, porque Jesus Cristo nasceu em nós, Jesus Cristo mora em nós, Jesus Cristo vive em nós, Ele vive e reinará para sempre. É algo que nós jamais podemos esquecer, é algo que nós jamais podemos deixar de narrar aos nossos filhos, e as pessoas com as quais nós lidamos. Quando vê imaginemos você olhar uma criança tão frágil, num local tão sem condições de ir ali acolher uma criança, uma manjedoura, com certeza, animais em volta. Um local que não deveria ter assim uma limpeza muito boa, uma asepsia muito boa, mas Jesus estava ali. E é quando nós começamos a imaginar a figura daquela criança, daquele bebê tão fragilizado, tão pequenino,
que merecia cuidado da mãe, cuidado do pai. Mas o que ele representou e o que ele representa para todos nós, a grandeza dele. Deus em forma de criança, em forma de bebê. Deus em forma de uma criança, Deus em forma de jovem, Deus em forma de homem. Deus experimentando ali a nossa natureza, sentiu as nossas dores. Isaías relata muito bem isso, quando ele fala isso no capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e foi morto pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías transcreve exatamente aquilo que ele sentiu, que nós jamais poderemos imaginar, a dor, tamanha dor que ele sentiu no final do seu ministério, quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, quando ele se deu por nós, quando ele se fez carne. Ele andou pelas nossas estradas e nos mostrou que ele é o caminho que nos conduz à salvação. João capítulo 14, verso 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Esse é o Senhor Jesus. Quando ele se fez carne, ele veio ao mundo, um mundo de trevas, para nos anunciar que ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem, conforme está relatado lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ele é esta luz que ilumina o homem. Ele é a verdadeira luz. Por isso, comemoramos o Natal. Por isso, celebramos esta data. Por isso, jamais podemos nos esquecer de relatar esses fatos que conhecemos, as pessoas que ainda não tiveram acesso, as pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, da importância de narrar para essas pessoas por que celebramos o Natal, por que comemoramos esta data, porque celebramos o nascimento de Jesus. Porque Jesus é o Verbo encarnado. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Esta semana, de 24 para 25, normalmente as famílias se reúnem, agora com maiores restrições. Muitos encontros foram desmarcados. Muitas pessoas que estavam já com a data já reservada para o encontro familiar, a minha mesmo, nós tínhamos um encontro marcado no Rio de Janeiro, foi cancelado, tudo pela segurança, preservar a integridade nossa e das outras pessoas também. Mas de qualquer forma, você vai comemorar, de qualquer forma, você vai celebrar. Esta data não vai passar em branco, eu tenho certeza. E uma das coisas que você já deve ter me ouvido falar aqui durante todo o tempo que eu estou aqui nesta igreja, é que quando você estiver ali na virada de 24 para 25, em que a família estiver em volta, ou quem estiver em volta da mesa, em que você for celebrar, algo que você não pode jamais esquecer, é de orar, é de agradecer a Deus, pela mesa que Ele proporcionou ali. Mas se aquilo ali é importante, muito mais importante é a celebração, é o convidado principal, é o Senhor Jesus Cristo presente. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de celebrar, não podemos deixar de comemorar esta data. A igreja, sim, está atrelada totalmente a essa história do nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não há como desvincularmos disso. Não há como dissociarmos dessa história. Não há como
deixar isso de lado e viver a nossa vida como igreja. Não. Igreja sem Cristo não é igreja. Igreja que não narra a trajetória do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é igreja. Ela perde a sua principal característica, que é ser igreja do Senhor Jesus. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos celebrar sim. Não deixe, em hipótese alguma, de orar. Ah, mas existem tantas pessoas que estão aqui, que são nossos convidados, que não são cristãos. Ótimo exemplo para que você dê. Ótimo testemunho para você falar para essas pessoas qual é o verdadeiro sentido do Natal. Por que você comemora o Natal? Um bom motivo. E aí você ora, agradecendo a Deus pela existência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai. Ó Deus, essa história é impactante demais para nós. Não há, ó Deus, como nós olharmos para a história do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento, ali o crescimento, o seu ministério, sua vida, morte e ressurreição. Não há como olharmos para essa história, ó Pai, e não nos emocionarmos com ela. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o amigo fiel. Ele é o nosso mestre. É aquele que nos deixou vários e grandes ensinos para que nós pratiquemos no nosso dia a dia e apliquemos no seio familiar, na vida profissional, onde quer que estejamos, ó Pai, que pratiquemos ali as boas novas daquilo que Ele tanto anunciou. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa história, sim, ser importante para nós, importante para a vida da Tua igreja. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cada vez mais venha falar aos nossos corações, venha nos alertar, ó Pai, sobre o nosso modo de vida, aquilo que temos feito, Senhor, as nossas celebrações, os nossos encontros, que nós, ó Deus, possamos ver claramente Cristo presente em todos eles, que nós possamos ver claramente Cristo presente em nossa vida, em nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, Cristo presente sempre. Ó Pai, continua, Senhor, a nos dar, ó Pai, o entendimento necessário, para cada vez mais Te buscar, cada vez mais, ó Deus, nos aproximarmos de Ti, e termos comunhão contigo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar, nós já estamos encerrando o nosso culto. Essa casinha aqui, para quem viu aqui não entendeu, né? Nós temos alguns visitantes. Nós temos uma campanha que nós fazemos todos os domingos, é uma campanha de oração. E aqui estão os nomes das pessoas que são membros e pessoas que frequentam a igreja também. E nós fazemos uma lista, colocamos os nomes e toda semana nós tiramos o nome de uma pessoa que representa a sua família. Esta semana nós vamos orar pela família do nosso irmão Gediel e nossa irmã Maura, né? Eles não mais estão morando aqui, estão morando em BH, mas estão sempre mantendo contato e com certeza serão alvos assim da nossa oração. Nós vamos também, queremos lembrar aos irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós devemos orar pelo nosso irmão José Carlos, que é pai da nossa irmã Betânia, que foi internado ontem, mas já retornou para casa. Ele está acometido de Covid, e é importante que nós estejamos orando. Vamos orar pela sua mãe, né, Vanilda? Sua mãe, vamos orar por ela. Como é o nome dela? Célia. Vamos orar pela Célia, né? Ela é mãe da nossa irmã Vanilda. Ela precisa também das nossas orações, também está acometida aí de doença. Nós precisamos orar também, tem mais um pedido que pai do Murilo, também é um outro pedido, que também parece que está internado, não é isso? É importante que nós estejamos orando por ele. E pai também da Núbia, né? Que também essa semana teve um infarto,
estava na UTI, mas parece que já está no quarto, né? Teve assim já uma melhora. Então são os nomes que nós temos para que nós possamos estar pedindo a Deus. Nosso irmão Geraldo Padula Júnior, mais conhecido aí como Juninho, né? Nosso presbítero, ele está aí com sintomas fortes, né? E nós o aconselhamos até mesmo que ele se mantenha um pouco distante. Ele não fez o teste, eu aconselhei para que ele pudesse buscar aí um local, né, hospital, ou lá na policlínica, e pudesse forçar ali uma barra para que pudesse fazer o exame, né, fazer o teste, para que realmente tomem tomem as decisões cabíveis no caso dele, né? Então é importante que nós estejamos orando por essas pessoas. E amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui o encontro dos adolescentes, despedida aí, fechamento aí do ano. Então, às 19h30, não é isso, Varley? Amanhã, às 19h30. Então, nossos adolescentes estarão aqui reunidos, né, fechando o ano aí. Irmãos, agradecemos aí a presença de todos, vamos ficar de pé, vamos orar, pedir a Deus. Sim, na próxima sexta-feira, nós não teremos o nosso culto de oração, devido ser o dia 25, e também no dia 1º, que é a outra sexta-feira, também não teremos o nosso culto de oração. Então, somente depois do ano novo é que nós retornaremos, né, às nossas atividades aí semanais aqui na igreja. Vamos orar, pedir ao nosso irmão presbítero Léo que nos eleve a Deus em oração, e em seguida estarei impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. É verdade, Pai. É verdade, Pai. Amém, Senhor.